De volta com o nosso Hora D. Agora sim começa mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. E fechando a primeira semana de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís, o candidato de hoje será Bira do Pindaré. O tempo passa a começar a correr a partir de agora, candidato. Bira do Pindaré tem 51 anos, é do município de Pindaré-Mirim. É formado em Direito, trabalhou como bancário e professor também. Foi deputado estadual entre os anos de 2010 a 2014. Atualmente está no seu primeiro mandato como deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, candidato. Boa tarde, Kate. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bem. Então, o senhor já conhece as regras. Nós temos 2 tempos de 15. Ao final do segundo tempo, o senhor tem ainda 2 minutos para as suas considerações finais. Candidato, eu começo perguntando para o senhor, já passaram alguns candidatos por aqui, a sua meta para os 100 primeiros dias de governo, assumindo, tendo a possibilidade de governar, de gerir São Luís, qual a sua principal prioridade ou as suas principais prioridades para esses 100 primeiros dias de governo? Não há dúvida que nós temos que focar em enfrentamento da situação provocada pela própria pandemia. Quer dizer, esse é um momento grave que a gente vive no país e no mundo, e certamente nós ainda vamos encontrar essa situação de gravidade ao assumir a gestão no município, e por isso mesmo nós temos que estar preparados para medidas emergenciais que enfrentem inclusive as sequelas desse processo, dessa situação da pandemia, que a gente nem sabe quando que nós vamos ter efetivamente uma vacina para garantir essa imunização da população. Portanto, é uma prioridade. Além disso, nós vamos convocar a população para iniciar o nosso processo de participação popular. No primeiro dia de governo, vamos convocar o Congresso da cidade para discutir 2 pontos fundamentais em relação a São Luís. O primeiro é o plano plurianual, que nós decidimos no primeiro ano para os próximos 4 anos, estabelecendo as metas para a cidade. E o segundo é o plano diretor, que é a lei mais importante da cidade e que dela depende a proteção dos nossos recursos naturais, a preservação da nossa zona rural e uma série de medidas que impactam na organização da cidade. Então nós vamos construir essas 2 ferramentas de gestão com a participação popular através do Congresso da cidade, que nós vamos convocar no primeiro dia de governo. Agora, candidato, o senhor fala sobre metas, existem diversas propostas no seu plano de governo, a gente tem aí um orçamento comprometido em mais de 52%, né, só para folha de pagamento, temos empréstimo também, precisam ser pagos. É possível trabalhar, imaginar concretamente que pode-se executar obras estruturantes, tantos projetos, e de onde buscar tantos recursos para que isso concretamente aconteça? Kate, se você observar no meu plano de governo, eu não estou trazendo nenhuma obra mirabolante, nenhuma obra que seja faraônica, nenhum VLT, não estou propondo nada de fantasia, eu estou com o pé no chão, encarando a realidade como ela é e procurando focar no funcionamento daquilo que já existe. Isso vale para a saúde, por exemplo, que é uma prioridade para nós. Eu já vi candidato defendendo até privatização da saúde, eu sou contra. O SUS tem que ser fortalecido. Outro candidato defendendo clínica da família, modelos de outras cidades. O que nós precisamos não é isso, nós precisamos é que as nossas 57 unidades básicas de saúde funcionem e funcionem adequadamente. Porque se isso acontecer, é uma revolução na cidade. Imagine o cidadão chegar no posto de saúde e encontrar consulta médica, encontrar o exame, encontrar o remédio, encontrar o serviço odontológico, encontrar especialidades. Se isso acontecer, nós vamos resolver a maior parte dos problemas que a população enfrenta na saúde hoje em São Luís. Então vamos parar com enganação, com falsas promessas, vamos colocar o pé no chão, porque a realidade é difícil, os recursos realmente estão escassos e nós temos que fazer o básico e funcionar bem, com qualidade, atendendo a população que precisa. Muito bem, então falando do que já existe, nós temos transporte público, temos uma licitação
em vigência, mas que a própria população reclama muito sobre os serviços oferecidos. Existem cláusulas contratuais que ninguém consegue ter acesso para fazê-las ser cumpridas, né? Objetivamente falando, numa gestão sua, transporte que não oferece uma linha satisfatória, que vá de encontro a essa população, estou falando da periferia, que é quem mais sofre, à noite para poder ir pegar esse ônibus, porque sai muito tarde do trabalho. Como fazer tudo isso funcionar? Já existe. Como fazer tudo isso funcionar efetivamente, candidato? Primeiro, nós temos que fazer a revisão desse contrato. Foi um avanço importante da atual gestão, conseguir fazer a licitação, que foi tema de debates em eleições passadas, mas agora nós temos que dar o passo seguinte. E o passo seguinte é a revisão desse contrato para garantir direitos efetivos para a população. O direito de ir e vir tem que ser assegurado. E nós precisamos mexer, colocar o dedo na ferida, que ninguém quer tocar. Quando se fala de sistema de transporte, só querem falar de terminal de integração, que eu defendo, eu acho que eles devem ser requalificados, inclusive, ampliado para algumas áreas, como a área Itaquibacanga, a zona rural. Mas eu entendo que não é apenas isso. Nós temos que mexer na estrutura tarifária. Eu estou defendendo a implantação do bilhete único ilimitado. Essa é a nossa proposta, que vai garantir que as pessoas tenham uma economia no seu bolso e que possa facilitar essa mobilidade na cidade. Ninguém mais ser obrigado a ter que ir no terminal de integração para fazer a troca de ônibus. Ninguém mais ter essa limitação de horário ou de quantidade de viagens. Você tem total liberdade de usar aquele bilhete para ir para onde você quiser, quantas vezes você quiser, durante o período adquirido. Se você adquiriu por 4 horas, você vai ter essa liberdade plena. Se adquiriu por um dia, ou por uma semana, ou por um mês, porque essa é a nossa proposta, de flexibilizar, permitindo que o trabalhador e a trabalhadora, que é quem usa o sistema de transporte coletivo, possa se planejar e fazer uma economia no seu bolso. Então eu estou colocando o dedo na ferida. E para colocar o dedo na ferida tem que ter coragem, porque nós sabemos o peso daqueles que são donos desse sistema de transporte aqui em São Luís do Maranhão. Vamos ter que mexer nessa estrutura para garantir o direito de ir e vir da população de São Luís com dignidade, com segurança e com acessibilidade. Agora, candidato, quando o senhor fala sobre mobilidade, que é um tema muito discutido, mas que é um tema que, de fato, merece uma atenção muito especial, sobretudo a gente está falando de milhares de pessoas que dependem, né, desse transporte público. Quando a gente fala de mobilidade, muitas pessoas vêm com a possibilidade de criação de ciclovias, mas esquece que a própria população, sobretudo os mais necessitados, carentes, quem está lá na periferia, não tem sequer o transporte, né? Não tem sequer a passagem, porque esse mesmo trabalhador perdeu a sua frente de trabalho em razão dos efeitos da pandemia. Hoje, discutir mobilidade, no seu entendimento, na sua concepção como gestor para os próximos 4 anos, passa pela criação mesmo de terminais de integração, na oferta de mais linhas para atender quem está lá na ponta? Como é que o senhor pensa sobre isso? Nós temos que reorganizar as linhas. Os terminais de integração são necessários, mas não para fazer a troca, o intercâmbio entre as linhas, mas para dar o suporte para que o cidadão possa ter um acesso ao sistema de maneira confortável, segura, né? Isso é necessário porque é um modelo que existe em qualquer lugar do mundo. Mas nós não podemos achar que é a única solução, não é. Nós temos que implantar o bilhete único limitado. Eu insisto, já é uma realidade no Brasil, inclusive na maior capital brasileira, que é São Paulo. Por que não se aplica aqui? Por que não se mexe nessa estrutura? Por que não se quer trazer economia para o bolso do trabalhador, que é um dos itens que mais pesa no orçamento do assalariado? É exatamente a passagem de ônibus. Então é preciso que a gente olhe para isso. Se tiver que mexer na base de contrato com as empresas, vão mexer. Hoje é com base em número de passageiro. Eu já defendi lá no Congresso Nacional que a gente mude para base contratual de quilometragem. Então nós temos que rever, inclusive, a base contratual, porque hoje o modelo é desumano. Quanto mais gente no ônibus, mais eles lucram. Então o interesse das empresas, a lógica das empresas, seguindo a lógica do lucro, é a lógica do ônibus lotado. Isso não interessa para nós. Interessa um atendimento decente à população. Mas quero dizer que as ciclovias são importantes. Hoje nós só temos 18 quilômetros de ciclovia em São Luís. Nós defendemos ampliar para pelo menos 100 quilômetros de ciclovias.
E nós achamos que no momento em que forem implantadas nos lugares certos, como por exemplo, área Itaquibacanga, zona rural, com certeza a população vai usar a bicicleta como meio de transporte, e isso é muito bom para a saúde e também para o meio ambiente e para o trânsito, sem dúvida alguma. Ainda falando do transporte coletivo, candidato, o senhor falou ainda há pouco da segurança. Dentro desses veículos, é o que a população menos se sente hoje é segura, em razão de diversas ocorrências registradas, trabalhadores que levam um pouco que já tem. É uma responsabilidade, uma vez que a gente sabe que está regimentado ali com a responsabilidade também da prefeitura, mas hoje não se tem essa discussão. O senhor pretende, então, discutir também, entrar de forma efetiva numa gestão, numa possível gestão, também atuando com relação a essa questão da segurança dentro dos coletivos? Sem dúvida nenhuma, e a nossa Guarda Municipal poderá nos ajudar através de serviço de inteligência, de vídeo monitoramento, auxiliando as forças policiais para que a gente possa coibir essas práticas de assalto no sistema de transporte coletivo. Sabemos que não é uma situação fácil, porque ela é generalizada no Brasil inteiro, mas nós temos que ter a iniciativa de tomar providências para ajudar a enfrentar essa situação, e assim faremos. Muito bem, ainda falando do que existe e que precisa funcionar. A gente tem aí a oferta da água, candidato, e que não é uma realidade para todas as pessoas, também na periferia é um dos principais problemas levantados, inclusive. Efetivamente, como fazer esse serviço chegar até as pessoas, não só a conta, mas o serviço chegar até as pessoas, e também a questão do esgotamento sanitário. Aí passa pela concessionária dos serviços de saneamento na cidade. Hoje nós temos o contrato com a CAEMA, com o marco regulatório aprovado aí no governo Bolsonaro, lá no Congresso Nacional. Aí nós podemos ter, inclusive, uma alteração em relação à empresa operadora. Mas independente disso, nós vamos exigir da empresa o cumprimento das suas metas. Nós precisamos garantir água na torneira do cidadão de São Luís. Precisamos garantir o tratamento do esgoto que hoje polui as nossas praias, porque a fonte da poluição é exatamente a ausência de tratamento de esgoto. Então, essas metas vão ter que ser debatidas. E não só em São Luís. Nós temos que abranger os outros municípios da ilha. Porque quando a gente fala de saneamento, nós temos que lembrar que São Luís, a ilha, tem 4 municípios. E nós temos, além de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. E Paço do Lumiar e Ribamar já privatizaram. E até agora eu não vi nenhuma providência da empresa que assumiu o controle do saneamento nesses municípios em relação ao tratamento de esgoto. Então essa questão da privatização, ela é muito relativa. O que nós precisamos é que o sistema funcione, e nós vamos trabalhar nessa direção, porque como prefeito serei um líder firme e forte para fiscalizar e cobrar da operadora, da concessionária, os serviços que a população precisa. Uma hipótese de privatização, essa arrecadação, o senhor investiria no quê? Bom, em saneamento. Nós precisamos levar água para quem precisa. Precisamos fortalecer o sistema de tratamento de esgoto. Nós temos que garantir que esse serviço seja efetivo na cidade. E todo bairro que a gente chega, e eu frequento os bairros todos de São Luís, é uma das principais reclamações, Kate. É a falta de água na torneira. Então nós precisamos levar a solução, e aí temos que investir. Se o Italuís não é suficiente, nós vamos ter que criar sistemas próprios de captação de água para oferecer à nossa população, principalmente nos bairros de periferias que sofrem muito mais com a escassez de água na torneira. Muito bem, a gente vai utilizar esses segundos finais para que o senhor então escolha as perguntas que o senhor responde no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Então a gente vai colocar na tela agora, o candidato ele vai escolher 3 perguntas, já aparecem na tela, candidato. O senhor pode, portanto, escolher as 3, tem o número, o nome e também a localidade, o senhor já pode escolher. Eu vou escolher Raulisson, bairro de Fátima. Qual é a numeração, candidato? É número 4. Muito bem, número 4, Raulisson, bairro de Fátima. Vou escolher também a Cláudia, 18, do Coroadinho. E vou escolher a Tássila, não, perdão, a Rosimeire, do Araçagi. Tá, qual que é a numeração? Número 13. Então nós temos 4, Raulisson, bairro de Fátima, 13, Rosimeire, do Araçagi, e a 18, Cláudia, do Coroadinho. É isso?
Perfeito. Muito bem. Então tá aí, ele já escolheu as 3 perguntas, portanto que ele já passa a responder no próximo bloco. Lembrando, candidato, que no próximo bloco o senhor ainda tem mais 15 minutos, compreendidos de 2, que o senhor faz as suas considerações finais. Okay. A gente vai para um rápido intervalo, claro. Peço a você que fique aí, um instante só, a gente volta com mais um candidato, sabatinas dos candidatos à Prefeitura daqui de São Luís. Estamos de volta com mais um bloco da sabatina, os candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui ao meu lado o candidato Bira do Pindaré, que tem como vice-prefeita a jornalista e professora universitária Letícia Cardoso. Candidato, o tempo volta a passar a contar a partir de agora novamente. O candidato agora passa a responder as 3 perguntas selecionadas por ele no primeiro bloco. A gente vai colocar a primeira pergunta agora, candidato. Na sua tela você acompanha também. Meu nome é Raulson Costa, sou morador do bairro de Fátima e gostaria de saber dos candidatos a prefeito qual o incentivo deles sobre o esporte na cidade. Muito bem, Raulson, mando um abraço aí a todo o povo do bairro de Fátima, aliás, um bairro que eu morei, e dizer o seguinte: a nossa proposta principal é o programa Esporte no Bairro. Nós temos que tratar o esporte como um direito e garantir que o esporte seja praticado de maneira descentralizada. A gente observa que os grandes equipamentos esportivos estão concentrados todos na área nobre. É preciso que a gente olhe para os bairros e leve também esse serviço para as comunidades. Hoje, se você olha aqui para a região do Calhau, você tem a Litorânea, você tem o Parque do Rangedor, você tem a Lagoa, você tem o Espigão, está tudo concentrado na mesma área. Então nós precisamos estender, descentralizar para garantir que esses equipamentos cheguem até os bairros. Além disso, evidentemente, apoiar os projetos através de seleção por edital, de vários projetos esportivos, inclusive na área do futebol, das escolinhas, mas também em qualquer outra área esportiva. Além disso, levar também o serviço de aulões esportivos comunitários, que hoje é uma prática muito comum, mas eu entendo que, além da Zumba, nós podemos levar um serviço mais qualificado de educação física mesmo, incluindo aí uma atenção especial para os idosos, para a juventude, que é muito importante. Investir nas academias comunitárias, que seria uma parceria com entidades comunitárias para oferecer esse espaço também nas comunidades. Então nós temos muitas possibilidades de investimento nessa área do esporte. E quero concluir a minha resposta dizendo que, em relação à Sendel, nós pretendemos fazer concurso público, qualificar também a Sendel, para garantir que pessoas preparadas na área, formadas na área, possam ter a oportunidade de desenvolver essa política dentro da cidade de São Luís. Então são os caminhos que a gente aposta para fortalecer a política de esporte na cidade de São Luís do Maranhão. Também agora o candidato responde a segunda pergunta selecionada por ele. Meu nome é Rosimeire, moro ali no Araçagi e queria fazer uma pergunta para os candidatos. Qual o projeto que ele tem diante da área urbana aqui em São Luís, essas dificuldades que estão tendo aí diante da questão de trânsito. Nós viemos ali do Araçagi, a gente vê essa dificuldade toda ali, naquele trajeto ali de São Luís para a cidade de Ribamar. E eu queria saber o que é que vocês têm para oferecer para a comunidade. Nós precisamos, Rosimeire, investir muito no fortalecimento da região metropolitana. Porque quando você fala da conexão entre os municípios, nós temos que sentar com o município de Ribamar, de Paço Lumiar e de Raposa, para pensar o sistema de transporte também com eles. Mas isso, o prefeito de São Luís tem que ser o líder. É claro que nós vamos ter a parceria com o governo do estado, que tem a agência metropolitana, mas precisamos que o protagonismo seja da prefeitura de São Luís. Por isso eu lhe digo, como prefeito, nós vamos liderar a região metropolitana para resolver diversos serviços comuns, inclusive o serviço de transporte. É assim que nós vamos fazer. Além disso, a gente espera que o BRT, que está sendo construído pelo governo do estado, possa também ajudar nessa integração, permitindo um acesso mais facilitado entre São Luís, Paço do Lumiar, Ribamar e Raposa. Então são os caminhos necessários de fortalecimento a partir da integração pela região metropolitana. Muito bem, agora vamos à terceira e última pergunta selecionada pelo candidato. A gente disponibiliza na sua tela. Meu nome é Cláudia, sou moradora do Coroadinho e eu gostaria de perguntar aos candidatos
relação à segurança. Que tipo de proposta eles têm a nos oferecer para que a gente tenha uma segurança melhor? Olha, Cláudia, né, do Coroadinho, um grande abraço ao povo do Coroadinho. Embora seja uma competência do Estado e não do município, mas a Prefeitura pode ajudar fortemente em relação à segurança. Primeiro, fortalecendo a sua Guarda Municipal, garantindo aí um serviço de inteligência, que a Guarda Municipal pode ser muito importante nisso, inclusive em espaços públicos como terminal de integração, escolas, enfim, quer dizer, praças públicas. A Guarda Municipal, através de um serviço de inteligência, pode ser uma forte aliada do sistema de segurança do Estado e assim favorecer a segurança na cidade. Mas além disso, é preciso também a iluminação pública, é preciso a pavimentação para que as viaturas possam chegar até as comunidades. Mas eu queria chamar a atenção para uma iniciativa que eu considero fundamental em relação a essa questão, que não pode ser esquecida, porque a principal vítima hoje da violência urbana é a juventude, que tem sido aí vítima de um extermínio da juventude negra. Então é preciso que a gente olhe para a juventude. E aí nós precisamos de políticas para os jovens. Nós temos um programa proposto que é o Nossa Linda Juventude. Com esse programa nós vamos levar oportunidade para os jovens, oportunidade de acesso à política de estágio e de emprego, de qualificação profissional, de acesso às universidades através dos aulões do Enem, né, além das políticas de cultura e de esporte. Eu sei como fazer isso. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia no governo Flávio Dino, fui reitor do IEMA e nós fizemos isso na prática, levando cursos populares para os bairros e deu muito certo. É tudo o que a juventude precisa, de oportunidade. Se a gente oferecer oportunidade para os jovens, com certeza a juventude vai ser uma aliada estratégica para a gente poder superar os problemas da criminalidade existente na nossa cidade. Muito bem, respondidas as 3 perguntas, candidato, a gente segue aqui com a nossa entrevista e ainda pegando o gancho da palavra oportunidade, que gera diversas frentes, inclusive para a cultura. A gente fala muito hoje de Carnaval, de São João, mas é preciso ampliar o olhar, né, sobre essa diversidade cultural que nós temos. Temos muitos grupos, temos muitas oportunidades para serem, inclusive, implementadas aí. O que o senhor pensa dentro do seu plano de governo exatamente para esse nicho, a cultura? Sobretudo levando para as comunidades dança, arte, leitura, né, implementação de bibliotecas, enfim, o que o senhor tem efetivamente para essa área? Kate, você já está apresentando o programa, inclusive. Né? Você já tem um plano, inclusive, né? Já falou até de biblioteca comunitária. Mas eu quero dizer que a cultura tem que ser tratada de maneira democrática, descentralizada e com respeito à diversidade. Nós aprendemos isso e é assim que nós vamos fazer. Portanto, nós temos uma proposta, que é a proposta Arte por Toda Parte, para valorizar a nossa cultura popular, para valorizar o nosso centro histórico. A cultura é um vetor do nosso desenvolvimento, tem um potencial incrível, inclusive para atrair os turistas. O turista que vem para São Luís, tudo bem, ele quer ir à praia? Quer. Ele quer ir aos lençóis? Quer. Mas a coisa mais importante que nós temos para oferecer em São Luís para o turista é a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa gastronomia, o nosso jeito de se divertir, o nosso jeito de cultuar. Tudo isso faz parte da nossa cultura e nós temos que valorizar isso através de projetos e do nosso programa chamado Arte por Toda Parte, que nós vamos levar a cultura, a valorização da cultura para os bairros, para a periferia. É lá que as coisas acontecem. Inclusive lembrar aqui a grande manifestação cultural que nós temos na cidade todos os anos, que é a Via Sacra no Anjo da Guarda, uma tradição histórica e que é feita pelas mãos do povo. É isso que nós temos que fortalecer dentro de São Luís do Maranhão e nós vamos fazer, respeitando os fazedores de cultura, garantindo os pagamentos em dia, fazendo um processo de transparência nos editais. É assim que a gente realmente transforma a nossa realidade cultural. Eu tenho muito afeto por essa política, sou muito envolvido, inclusive nas horas vagas, adoro tocar um violão e compor uma música. Candidato, sobre educação, diante desta pandemia que a gente passa, tenho perguntado isso, insisto na pergunta, para que a mãe que está em casa, o pai, entenda o que vai acontecer nos próximos anos. Como equacionar esse déficit todo, candidato, de pelo menos 8 meses, crianças paradas, sem oferta de ensino, de educação? Olha, vai ser um grande desafio, não só para São Luís, mas para o Brasil e para o mundo. Nós sabemos que esse é um ano
extremamente difícil para a história da humanidade e que está causando todo esse impacto. Então, o que eu posso garantir, Kate, é que nós não vamos tomar decisões autoritárias em relação a essa questão da volta às aulas. Nós vamos construir juntos, com a participação dos profissionais da educação, com a participação da comunidade, com a participação de pais e mães de família. Vamos fazer uma grande concertação para ver o melhor formato. Eu posso ter uma sugestão, eu posso ter uma ideia, mas eu acho que não cabe ao gestor essa exclusividade de dizer qual é a solução. Não, nós temos que construir juntos, porque é uma situação complexa e adversa. Certamente nós vamos ter que diluir essa compensação em alguns anos que virão. Você não vai conseguir repor no único ano todo o conteúdo que não foi oferecido no ano de 2020. Então, vamos ter que montar essa equação com muita tranquilidade. No primeiro dia de governo, vamos convocar todos os profissionais, todos os pais de família, todas as comunidades para a gente debater e dar a solução efetiva para essa questão. Não haverá medida autoritária. Vamos resolver juntos. O senhor é professor, né? Então, efetivamente, o senhor sabe o que é necessário dentro de uma estrutura educacional para oferecer essa qualidade, ou pelo menos para que esse aluno ele consiga absorver esse conteúdo. Quando a gente fala de infraestrutura, o que é que o senhor pensa num modelo de gestão, candidato? Eu penso no IEMA. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, implantamos o IEMA, que é a melhor experiência educacional do Estado do Maranhão, com médias no IDEB acima da média nacional. Portanto, é um caso de sucesso. Eu me inspiro no IEMA para pensar na nossa rede de educação no município. Vamos oferecer infraestrutura adequada. Quando pergunta o que é infraestrutura, significa ambiente adequado para criança e adolescente, significa laboratórios, bibliotecas, refeitórios. O espaço tem que ser apropriado. Além disso, precisamos de uma pedagogia emancipadora que tenha nas nossas crianças e nos adolescentes a centralidade do protagonismo. E, finalmente, a valorização dos profissionais da educação. Então, se a gente cuidar desse tripé, com certeza nós vamos elevar a qualidade da educação em São Luís, que é o nosso grande problema educacional. Porque nós conseguimos avançar em relação à universalização. Hoje nós temos 95% das crianças e adolescentes na escola. Mas, por outro lado, o nosso IDEB, nos anos finais, a nota de 2019 é 3,9. Então, nós precisamos elevar isso. Temos que olhar para Teresina, que é uma cidade aqui vizinha nossa e que ficou no topo do ranking nacional em relação à qualidade da educação. Ora, então Teresina pode? Nós também podemos. Vamos lá conhecer a experiência de Teresina, saber o que eles estão fazendo para tentar copiar o que é bom, porque eu acho que se há solução para Teresina, há também solução para nós. Dentro disso há construção, previsão de construção de novas escolas com esse aspecto que o senhor colocou? Ok, eu acho que o mais importante é colocar as escolas que estão aí para funcionar. Mas existe infraestrutura necessária nessa? É isso que nós temos que fazer, criar a infraestrutura adequada nas escolas já existentes, eliminando os anexos, acabando com essa precariedade que nós temos na nossa rede educacional. Então, esse é o grande desafio. Não adianta querer falar de obras novas se você não resolve aquilo que já está aí. E aí, graças a Deus, que nós temos recursos do novo Fundeb, que eu ajudei a aprovar, e que vai investir, vai possibilitar maior investimento na área de educação em São Luís do Maranhão. Muito bem, o senhor tem agora 2 minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade que a difusora oferece. É muito importante a gente ter essa chance de vir para cá e esclarecer cada proposta, porque infelizmente o tempo no horário eleitoral é muito pequeno. Eu convido vocês a acessar o nosso site, o biraprefeito40.com.br, e lá tem o detalhamento de todas as nossas propostas. E são propostas com o pé no chão. Aqui não tem enganação, aqui não tem enrolação, aqui não tem fantasia, não tem maquiagem. Tem propostas concretas que a gente tem absoluta certeza que são viáveis e está sintonizado com a necessidade da população. Nós precisamos, nesse momento, trazer a verdade. Eu estou vendo nesse debate, Kate, muita gente enrustida, que não assume as suas posições. Essa semana esteve aqui o presidente Bolsonaro, e a gente percebe que os candidatos que são ligados a Bolsonaro se esconderam. Por que eles não assumem a posição deles? Eu assumo a posição. Todo mundo sabe a minha opinião e sabe a minha postura dentro do Congresso Nacional. Não é escondido. E nessa campanha eleitoral eu tenho sido absolutamente transparente. Mas os candidatos que são ligados ao Bolsonaro estão se escondendo. E se esconderam agora na vinda do Bolsonaro, que debochou do povo maranhense, desrespeitou o povo maranhense com aquela brincadeira sem graça
e homofóbica. Nós não podemos aceitar isso. É preciso verdade. Nós temos que definir nessa eleição qual é o destino de São Luís. E eu não quero para São Luís que o destino de São Luís seja o destino do atraso, o destino de uma cidade preconceituosa, de uma cidade que não respeita a cidadania do conjunto daqueles que buscam realizar os seus sonhos numa cidade tão importante quanto é a nossa capital, a capital de todos os maranhenses. Portanto, eu agradeço a oportunidade e convido vocês a somarem força com a gente. A nossa luta continua. Eu sou o Bira, prefeito 40, a nossa Letícia é a nossa vice. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, vamos à luta e à vitória. Muito bem, mais um candidato, passando aqui pela série de sabatinas, os candidatos à prefeitura daqui de São Luís. Na segunda-feira nós teremos mais um sabatinado, será o candidato Neto Evangelista do DEM. A gente vai para um rápido intervalo, um instante, e a gente volta já.